Você já ouviu alguém dizer que o seu filho é só autista leve, como se isso fosse algo simples? Ou talvez alguém tenha te tranquilizado dizendo: ah, relaxa, é só autismo leve. Mas será que o autismo leve é mesmo leve? Ou estamos falando de um tipo de autismo invisível que passa despercebido e que justamente por isso causa tanto sofrimento? Hoje eu quero te explicar de uma forma clara e prática o que realmente significa o nível 1 de suporte do espectro autista e por que ele merece tanta atenção quanto os demais. Se você tem um filho, aluno ou paciente que parece funcionar bem, mas vive ansioso, cansado ou frustrado, esse vídeo vai te ajudar a entender o que está acontecendo e o que realmente ajuda. No final, você vai conseguir diferenciar mitos e verdades sobre o autismo leve e saber quando é hora de buscar o suporte certo. Sou a doutora Bruna de Paula, pediatra com mais de 15 anos de experiência em cuidados infantis e especialista em seletividade alimentar infantil e comportamento alimentar. E hoje eu quero te mostrar um outro lado do autismo, o que quase ninguém vê, mas que muda completamente o dia a dia dessas famílias. Quando falamos em autismo leve, estamos nos referindo ao que o Manual Diagnóstico, o DSM-5, chama de transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Isso significa que a pessoa precisa de menos apoio para lidar com as demandas sociais e comportamentais, mas menos apoio não quer dizer sem dificuldades. Muitas vezes, esse é justamente o autismo que mais passa despercebido, porque a criança ela fala bem, tem bom desempenho escolar, é educada, obedece e parece normal. Mas por dentro ela está exausta, tentando entender as regras sociais, as entrelinhas, os olhares, as piadas. É como se ela passasse o dia todo atuando para parecer igual aos outros coleguinhas. E aí quando chega em casa, o corpo desaba, choro, irritação, isolamento ou simplesmente um silêncio total, se cala. O leve é só no nome, gente. Na prática, o peso emocional dessa criança é muito grande. O autismo ele é um espectro e isso significa diversidade, não intensidade. No DSM-5 nós temos 3 níveis de suporte. O nível 1, que precisa de um apoio leve, mais contínuo. O nível 2, que precisa de um apoio mais importante. E o nível 3, que precisa de muito apoio, um acompanhamento constante de um outro cuidador. Mas atenção, o nível não define a pessoa. Ele indica quanto suporte é necessário naquele momento da vida. E esse nível pode mudar com o tempo, com o tratamento e com o ambiente em que essa criança está inserida. Uma criança ela pode começar precisando de muito suporte e com o passar dos anos ganhar autonomia. Ou o contrário, parecer independente na infância, mas na adolescência começa a ter crises por sobrecarga emocional, muda o ambiente, muda os coleguinhas. E talvez agora você esteja se perguntando, mas doutora, se é tão sutil, como que eu vou perceber? Existem alguns sinais que são muito comuns e que acabam sendo confundidos com timidez, preguiça ou manias. Vou dar exemplos, tá? Dificuldade para fazer e manter amizades, uma fala literal, a criança entende tudo ao pé da letra, uma irritação quando algo foge da rotina. Interesses muito específicos, às vezes intensos demais, ou hiperfoco em detalhes, mas dificuldade em ver o todo. Um cansaço extremo depois da escola ou de eventos sociais. Gente, essas crianças elas funcionam bem fora de casa, mas explodem ou se isolam em casa, porque lá é o único ambiente que ela consegue relaxar. E muitas famílias acham que isso é birra ou preguiça, mas não é. É sobrecarga sensorial e emocional. O termo leve pode fazer parecer que não é algo importante, mas o que eu vejo na prática é o oposto. Quando o diagnóstico é considerado leve, a família muitas vezes relaxa, o colégio minimiza e os convênios acabam não cumprindo esse tratamento. E o resultado é uma criança ou um adolescente que sofre calado, sem acesso ao suporte que precisa para se sentir mais aceito pela sociedade. O autismo leve é o que mais escapa do nosso radar e por isso é o que mais precisa ser falado. E não é falta de vontade da criança, frescura, é um cérebro que processa o mundo de uma forma diferente e que precisa ser compreendido e não corrigido. E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Mas doutora, qual que é o tratamento certo para o autismo leve? Não tem uma receita de bolo, né? O tratamento ele é individualizado,
Mas o ponto central que a gente precisa discutir aqui é que a terapia precisa respeitar o ritmo da criança e o contexto da família. E aí, para o nível 1 de suporte, as abordagens mais indicadas costumam ser, por exemplo, uma psicoterapia baseada em evidências, como a ACT ou TCC, uma terapia ocupacional com integração sensorial, treinamento de habilidades sociais, uma orientação parental, para que os pais saibam como ajustar o ambiente e reagir com mais segurança nos cuidados dessa criança e para ajudar essa criança a tolerar o mundo. O mais importante, gente, é entender que o autista, ele é o protagonista da própria terapia. Ele precisa ser ouvido, participar das decisões e aprender a se conhecer. Repito, não é só sobre curar, tá? É sobre construir uma qualidade de vida para esse serzinho que está sofrendo tanto. Nenhum tratamento funciona se a família não for parte ativa do processo. Os pais eles precisam ser parceiros, precisam aprender a ler os sinais de sobrecarga, a oferecer pausas e entender que não é teimosia, é limite, a criança chegou no seu limite. Uma dica simples, antes de reagir ao comportamento, pergunte-se: será que está tão difícil para essa criança agora? Às vezes o problema não é o comportamento em si, mas o ambiente, o barulho, o cansaço, a mudança repentina da rotina. O autismo leve ele existe sim, mas ele não é leveza, é muito mais complexo do que isso. São crianças e adultos que enxergam o mundo de outro jeito e que, quando compreendidos e apoiados, eles podem aproveitar melhor a vida, com autonomia e mais segurança emocional. E o nosso papel como profissionais e famílias é criar um ambiente que não tenta normalizar, mas acolher para dar ajuda para essa criança. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e encaminhe essa informação para outras famílias que estão precisando. E se ficou alguma dúvida, é só colocar nos comentários, eu leio e respondo cada uma com calma. E claro, no meu canal tem outros vídeos sobre autismo, seletividade alimentar e comportamento infantil, que vão te ajudar nessa caminhada com mais leveza e segurança. Um abraço e até o próximo vídeo.